O fascínio por vilões é algo que existe desde que foi inventado esse conceito, né? O conceito do vilão. Não é à toa que nesse canal aqui, se a gente vê bem, talvez a maioria dos meus vídeos seja falando de vilões, ou pelo menos personagens cinzentos, anti-herói, coisa do tipo. E esse tipo de deslumbramento que a maioria das pessoas tem por esses personagens pode ser explicado por diversos motivos. Seja porque eles botam a mão na massa, colocando conceitos ideais paralelos à nossa realidade, fazendo a gente se identificar com, por exemplo, o Magneto de X-Men, ou aqueles que traçam até mesmo um discurso mais direto com a nossa realidade, como por exemplo o Killmonger em Pantera Negra, na qual ele traz uma questão extremamente atual, que é a discussão dos direitos sociais e tudo mais, colocando no contexto fantástico da obra que ele está inserido e fornecendo uma espécie de ponto de vista intrigante, provocativo, que faz a gente pensar. E eu acho que esse é um dos principais pontos que faz muita gente gostar de vilões. Eles nada mais são do que personagens que abalam a perspectiva que estamos acostumados. Vemos a história sob os olhos do protagonista, que geralmente é um mocinho, geralmente é um herói. E esses caras aparecem no caminho e fornecem novos pontos de vista para talvez o mesmo problema, de uma forma muitas vezes mais complexa do que o nosso protagonista, do que o nosso herói. Uma outra coisa também que pode explicar é o nosso fascínio por torcer para o vira-lata. A maioria das histórias que tem como estrutura a grande jornada do herói, uma das estruturas narrativas mais conhecidas quando a gente está falando de fantasia e até mesmo abrangendo vários gêneros, além disso, geralmente o protagonista, que é o herói, ele é um cara meio fudido, desacreditado, que passa por toda a sua jornada tentando se provar, e a gente vê que no final ele consegue, as pessoas em volta dele veem o quão ele é bom, e a gente fica realizado que agora todo mundo percebe o quão bom ele é, coisa que a gente já tinha percebido lá no início. E o vilão clássico, que geralmente é um antagonista, ele é um vira-lata de um ponto de vista narrativo. Ele sempre está fadado a perder, a ser superado pelo herói. É aquela velha dinâmica, luz contra escuridão, e a luz sempre ganha. Porém, nesse mundo recheado de diversos vilões, uma das coisas mais difíceis que existe é encaixar o vilão certo na trama certa, com o teor certo e com a personalidade certa. Até porque muitas vezes o grande vilão, ou até mesmo vilões secundários, servem para contar a história e o universo inserido. Como por exemplo, no meu vídeo do Hisoka, eu expliquei que ele servia muito como uma espécie de guia do autor para nós, leitores e telespectadores, para entender várias coisas do universo de Hunter x Hunter. Porém, nesse mundo de obras de ficção, já vimos vilões bobões ou leves demais, em um contexto que precisavam de um pouco mais de seriedade. Já vimos vilões pesados demais e complexos demais, que foram colocados em um contexto leve e bobo demais. Já vimos muitas vezes vilões prejudicados pelo roteiro. Mas e se o seu vilão for pesado demais, sombrio demais, em um contexto que era para ele ser bem mais leve, já que é um produto voltado para crianças, só que ele é tão foda e tão bem escrito que qualquer barreira para ele não significa nada, seja na história e seja para nós. É claro que eu estou falando de um dos melhores vilões dos animes e mangás, Orochimaru. Orochimaru é o grande vilão de Naruto clássico, que já temos um vídeo aqui falando que é uma obra-prima, e eu ainda acho isso. E um dos pontos mais importantes de um vilão, ainda mais de um grande vilão, é a sua presença. Não só a presença dele como personagem, mas também no enredo, o quanto ele interfere na história como um obstáculo para o protagonista. E a primeira coisa que você deve lembrar quando eu falo Naruto clássico é no exame Chunin, o momento onde vimos Rock Lee contra Gaara ao som de Linkin Park, o momento onde Gaara gritou e o momento onde Tenten estava colando uma prova com visíveis espelhos em cima dela, como ela não foi pega. O exame Chunin é de longe um dos mais lendários e icônicos arcos quando o assunto é Battle Shonen, famoso anime de lutinha voltado para o público infanto-juvenil. E nesse arco, Orochimaru é absoluto, ao mesmo tempo que em nenhum momento ele rouba a cena, sequestra
o extra cena para si, afinal é um exame muito importante para, né, os alunos, para os garotos, para Naruto e companhia. Então a gente vê que o cara, ele literalmente criou uma aldeia só para participar desse exame, a aldeia do som. Nesse processo inteiro ele infecta o Sasuke com uma marca da maldição, e essa marca por muito tempo define o Sasuke como personagem, e ela é extremamente importante em todo o enredo de Naruto, porque ela é a marca que liga Sasuke ao Orochimaru e faz ele querer, né, buscar poder com esse cara, e depois é a mesma marca que é expurgada pelo Itachi na Batalha dos Irmãos, mostrando que o Itachi não é o desalmado que a gente achava. E esse momento já mostra também o quão o Orochimaru é ligado nas informações do mundo, como todo bom vilão deve ser. No caso, um vilão inteligente, mastermind, que nem o Orochimaru é. Ele sabia da história do Sasuke, do ódio que ele tem pro irmão e pela busca incessante que ele tem pelo poder. Ele sabia que ele acharia ali um prodígio interessante para ele treinar e ver o que acontece. E é claro, no final do arco, Orochimaru finalmente se revela e ele simplesmente mata o terceiro Hokage, ainda em Naruto clássico, tá bom? O anime não acabou. E ele faz isso com um dos jutsus mais importantes da história de Naruto, chamado Edo Tensei, que reencarna, né, a galera que já se foi, que é um jutsu que vai retornar na Quarta Guerra Mundial Ninja e vai, na verdade, definir essa guerra, mas eu já fiz o vídeo todo sobre essa porra e, sinceramente, eu me recuso a falar mais do que isso. E nessa luta que ele tem com o Hiruzen, ele mostra vários poderes fodas e o objetivo real dele, do porquê ele tava, né, envolvido no exame Chunin, mostrando que o Sasuke foi só uma surpresa agradável, né, e isso é muito importante quando o vilão não vê os protagonistas como os centros do universo daquela história. Eu acho importante personagens tão importantes como Orochimaru mostrarem que o mundo não gira em torno desses personagens principais. As coisas acontecem e conspirações acontecem sem eles no centro. E depois de todo esse rebuliço que ele causa no arco do exame Chunin, a gente pode falar que ele está indiretamente ligado a todos os arcos subsequentes de Naruto e Naruto Shippuden. Afinal, por boa parte da sua continuação, ele está, né, treinando com o Sasuke, fazendo ele ficar foda pra caralho. Além de que ele foi responsável por causar várias instabilidades políticas, fez, por exemplo, a Tsunade virar Hokage. Em suma, assim como o Dio Brando em Jojo, Orochimaru se torna um vilão onipresente. Um vilão que, mesmo que não esteja, né, diretamente ligado a uma certa trama, ele indiretamente está ligado com qualquer evento que ocorra em Naruto. Ok, essa já é uma baita de uma característica, né? Vilões como, por exemplo, o Thanos, né, até falam, né, eu sou inevitável, comprovando quão grande vilão ele é. Mas o que torna Orochimaru especial de fato? E faz ele ser um personagem que estava completamente fora da cogitação, vendo a proposta de Naruto e funcionar tão bem. Primeiramente, é importante entender um pouquinho de como a indústria de mangás do Japão funciona. Como eu expliquei antes, Battle Shonen é um gênero de mangá que se refere aos animes de lutinha voltado para a demografia infanto-juvenil. E Naruto, antigamente, era serializado pela revista Shonen Jump, a revista shonen mais famosa do Japão e do mundo. E hoje em dia, obras shonen, obras voltadas para o público infanto-juvenil, elas não são mais tão voltadas para o público infantil, propriamente dito, como era antes. Afinal, o Japão ele tem um problema de natalidade muito grande, poucas pessoas nascem, tem muita gente velha, e o público da Shonen Jump, e na verdade o público que consome, né, revistas shonen no Japão, hoje em dia a média dessas pessoas é de 18 anos de idade, ou seja, já são adultos, jovens adultos. Então não é à toa que obras mais mais sangrentas, mais complexas, como por exemplo Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, são serializadas pela Shonen Jump. Mas na época que Naruto estava lançando a Shonen Jump, entenda que era um público verdadeiramente infanto-juvenil. Uma galera de, sei lá, 10 anos lia essas obras, lia Naruto. E eu tenho certeza que muitos de vocês viram Naruto na TV com mais ou menos essa idade. Então imagina você ter, sei lá, os seus 12 anos de idade lendo o seu Narutinho e do nada você vê essa cena aí. Eu ia achar que eu tô lendo a obra errada. E essa é uma das principais características que fez Orochimaru ser um vilão tão icônico. Ele dava medo de fato. Mas isso não se refere somente à sua aparência, o seu estilo, a sua estética, né, que tem essa parada de cobra, assim como os Sanis lendários têm, né, o Jiraiya com sapo, a Tsunade com lesma. Orochimaru realmente ia além quando o assunto é ser vilão. E na minha opinião, a psique dele é muito interessante e, na verdade, bastante complexa, ainda mais tendo todo esse contexto de ser uma obra, né, majoritariamente infantil. Orochimaru perdeu seus pais quando era
muito novinho. Portanto, ele sempre foi tido como um órfão, alguém que naturalmente não tinha muitas coisas para se agarrar. Porém, vivendo em tempos de guerra e tendo exemplos do seu lado, como por exemplo a Tsunade, que foi uma melhor amiga sua, que teve uma perda traumática do seu irmão mais novo e do seu amante, por causa de todas as situações, Orochimaru ele começou a ver a fragilidade humana como algo patético. Ao invés de chorar a perda dos outros e esperar morrer, eu vou fazer algo em relação a isso, fazendo ele formar seu grande objetivo, que é se tornar o ser perfeito, um ser imortal e que saiba todos os jutsus já inventados. E esse pode ser considerado um objetivo meio superficial de um vilão meio bobão, né? A gente tem, por exemplo, o Cars de Jojo, que por mais que eu ache ele um bom vilão, não há muita explicação de fato do porquê ele quer ser o ser supremo e blá blá blá. Mas essa perspectiva superficial muda quando a gente vê o que ele traz à mesa. O quão sombrio e perturbador ele consegue ser nesse mundo que até então era para ser um pouco mais leve. Para começo de conversa, por mais que a sua aparência não seja convidativa, Orochimaru é alguém de uma personalidade infecciosa e ele é um manipulador nato. É como se a sua genialidade e inteligência fizesse várias pessoas orbitar ele, né? É como se fosse algo natural. Ele é tão intrigante, as suas visões de mundo fazem tanto sentido quando ele fala, que pessoas com pouco a perder e sem tanta instrução automaticamente vão pro lado dele. E a gente sabe quando o vilão assim é bom, quando a gente vê os, entre aspas, capangas dele e vê se eles são bons ou se eles são personagens totalmente descartáveis. E Orochimaru tem no seu compêndio de pessoas manipuladas o próprio Kimimaro, que protagoniza uma das melhores lutas no Naruto clássico contra Rock Lee, e na minha opinião ele é um personagem que, por mais que a gente não tenha visto muito dele, ele é bem interessante. E também o próprio Kabuto, que eu acho um personagem incrível. E a jornada dele se espelha muito na jornada de Orochimaru, né? Aquela parada do aprendiz querendo virar um mestre, blá blá. E tendo essa personalidade carismática de um jeito meio bizarro, ele rapidamente mostra que ele tem garras, tem boca e tem essa linguazaça. E ele não tem medo, e na verdade receio ou escrúpulo de trair qualquer um que ele teve certa relação. O que na minha opinião torna ele bastante perturbador, porque a maioria das pessoas que se juntam com Orochimaru sabe o quão bizarro e doente ele é, e mesmo assim confiam nele e ele sempre as trai, mostrando que o carisma e genialidade dele fazem com que as pessoas realmente se seguem quando perto dele e tentem confiar, tentem ficar perto desse cara, porque ficando perto dele eu terei poder, ficando perto dele eu serei melhor. E na busca de ser um ser perfeito, ele tem que experimentar, ele tem que saber quais mutações ele precisa passar para conseguir se tornar o que ele considera como, né, a espécime suprema, fazendo com que ele protagonize inúmeras cenas bizarras e doentias, de novo, em um mangá, em uma obra que não era suposto ter isso, como por exemplo nessa cena, acho que todo mundo conhece, dele sendo flagrado em um dos seus vários laboratórios fazendo experimentos com pessoas e cadáveres. Cena essa que foi censurada no anime e daqui a pouco a gente já vai falar disso. Seu objetivo torna ele apático, inescrupuloso, ele não mais se importa com relações humanas e relações mundanas. Por isso que ele não tem problema nenhum de trair pessoas, de manipular pessoas, porque o objetivo para ele é muito maior do que qualquer outra coisa. O que faz que ele seja, de novo, mais perturbador ainda, porque como eu falei no Como Criar o Perturbador, coisas incongruentes, coisas que não deveriam existir e que entram em contato na nossa realidade que fazem o perturbador. Por exemplo, Midsommar ser um filme de terror de dia, né, na claridade, na luz solar. Isso é algo que buga o nosso subconsciente, é algo que faz a gente não conseguir mais esperar por nada, o que gera o perturbador. E o Orochimaru é a mesma coisa, ele é apático, ele trai pessoas como se não fosse nada, ao mesmo tempo que ele tem uma paixão ardente e extrema emoção em relação ao seu objetivo. Vendo esse personagem e principalmente a maneira que ele foi tratado no mangá, dava pra ver que Masashi Kishimoto queria muito mais pra ele, né? O fato de ele ter sido o vilão principal de Naruto clássico já demonstrava que esse personagem poderia ter muito mais lenha pra queimar. Mas aí a conta chega e aparentemente o público entende que ele é um personagem um pouco sombrio demais, complexo demais
pra obra que a gente tá assistindo. Naruto Shippuden, pelo menos sua primeira metade, tem uma trama muito direta. Agora é o momento que a gente finalmente vai lutar contra a Akatsuki, o grupo criminoso de ninjas renegados misteriosos que estão atrás das Jinchuriki. E dá pra ver que o Orochimaru não saía da cabeça do Kishimoto até mesmo nessa trama, né, que sai bastante do holofote do Orochimaru, no momento que ele coloca o Orochimaru como um antigo membro da Akatsuki, ligando ele com a trama do Itachi e dando uma explicação do porquê ele conhece o Sasuke, né, e porquê ele vê potencial nele. Ele estava previsto para ser um personagem mais utilizado, com mais presença. Mas no fim do dia, infelizmente, Orochimaru serviu como um plot device para explicar duas coisas. A primeira, mostrar o quanto o Sasuke é forte e como ele evoluiu no momento que ele trai o próprio mestre, que é conhecido por trair os outros. E a outra, para mostrar a verdadeira natureza de Uchiha Itachi no momento que ele expurga o Orochimaru dentro do Sasuke. Mas na minha opinião, Masashi Kishimoto ficou tão sentido com isso, porque na Quarta Guerra Mundial Ninja, o Kabuto vira basicamente um Orochimaru 2 e o Orochimaru é ressuscitado pelo Sasuke, e eu vi aquilo ali como uma espécie de, cara, de alívio do Kishimoto de voltar com esse personagem. Ele não queria perder ele da maneira que ele perdeu. E notando os dois grandes vilões de Naruto Shippuden, a gente pode interpretar algumas coisas. Naruto clássico foi um verdadeiro sucesso, as pessoas abraçaram muito, gostaram muito, principalmente quando foi adaptado para anime. Porém, o público que estava consumindo aquela obra era agora adolescente, pessoas que estavam muito viciadas em ver lutas, em ver poder em cena. E é isso que a gente teve na saga Akatsuki, com várias lutas com vários poderes diferentes e depois, né, com o Pen sendo, né, a epítome disso tudo. Porém, os fãs, os editores, os executivos por trás da obra queriam mais desse tipo de personagem. E é aí que ele cria Madara Uchiha, que sim, é um personagem que tem sua complexidade, principalmente no seu passado, mas ele na Quarta Guerra Mundial Ninja é literalmente o exército de um homem só. Ele é forte pra caralho e é isso que define ele. E então, vendo todo esse cenário, né, onde os fãs querem ver muito mais poderzinho e lutinha, e o Orochimaru não trazia tanto isso à mesa, afinal ele era muito mais cerebral, estratégico, né, ele tinha muitos planos. Ele, infelizmente, não teve mais espaço na obra que Naruto se tornou. E no fim, é assim, é até uma piada no sentido de que ele simplesmente abandona o objetivo dele, porque ele fica tocado com o objetivo do Sasuke, de fazer as coisas diferentes e tudo mais, sendo que ele é um cara que viveu muito mais que o Sasuke, tem muito mais experiência que ele e literalmente entregou tudo pelo seu objetivo, mas agora esse moleque me tocou. Realmente essa parada aí de ser o ser supremo não tá com nada. E o pior é que o roteiro não só abraça isso, como também o perdoa de tudo que ele fez, tendo direito com ele aparecendo ali no videozinho do casamento do Naruto, cara, e depois se tornando aquela coisa em Boruto, né? Então, analisando dessa maneira, dá pra ver muito claramente a maneira que o Orochimaru funcionou, principalmente no Naruto clássico, e depois como ele se tornou um personagem meio obsoleto para a proposta do que Naruto se tornou, o que é verdadeiramente uma pena. Orochimaru era um personagem complexo e bizarramente perturbador para a obra que estava. Ele era simplesmente demais. É um pouco frustrante perceber o tamanho do potencial desse vilão e a maneira como ele foi utilizado na vinda de novas tramas, na vinda de novos personagens que simplesmente desbancaram ele. Apesar dos apesares, Orochimaru ainda é um personagem incrível e um vilão mais incrível ainda. E estará para sempre no hall da fama dos vilões dos animes e mangás. E com certeza ficará marcado na maioria de nossas mentes como um dos primeiros vilões de anime que realmente nos deu medo. Que a gente temeu não só pela sua estética, pela sua aparência, mas também pelos seus planos, pela sua personalidade, pela sua imprevisibilidade como ser humano. Verdadeiramente um baita vilão. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo seu lado, dê uma rapada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Brubru, O Gugas, a rosca dele, Vanilson Silva, Redroblaze, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onda, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Juqueira, Pedro Corredor PL, Rafa, Gabriel Franco, Volknar, Yukaka Yamaguei, Escodei Baixinhos, Renan Correia, Tico Mia, Ria Benedito, Iburi, Interlogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Gelke, Gabriel Zardo, Frost, Isaac, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarra, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, I Love Blondes, Quebra-Cabeças, Pride Stawat,
17, Monolítico, Goiaba 1202, Hypnos 11, Devins, Vinho de Folhas Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória, Toxic, John Vector, Bambu, Isalon, Worth, Gabriel Rachadel, Meu Nome é Jorge, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fano Dante, Branco Júnior, Richard K, Teus 7, Paulo Vitor, Rafael Ribeiro, Yalin Rabei, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Pixel Z, Iride, Dimitri Alves, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Igor Pereira, Maurício Vieira, Sugiro Kimimami, Yuri Fukuda, Woffen, Caio Dutra, O Jardim Jesus, As Árvores Somos Nós, Errude, Pai de Dois Gatos de Smoke, Pepoca, Wev, O Fluminense, Cowboy do Espaço, Igor Viana, Entrou Salmonês, Buraco do Peru, Gabriel Rodrigues e Abílio Rua. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses Paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!